Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live e a gente vai começar agora uma série de lives sobre os temperamentos e a gente vai começar hoje com um deles. Deixa eu acenar aqui para Shirley, que já está aqui. Deixa eu ver. Tudo bem? E hoje a gente vai sobre a tristeza, né? Oiê, tudo bom? Opa, Oiê, tudo! tudo bom? De volta, acabou as Acabaram as férias, férias? enquanto todo mundo agora sai de férias em julho, você retoma, né, das suas férias, né? Que Eu ainda legal. estou aqui. A vantagem de ser aposentada, né? Ou fazer, Isso, é trabalhar verdade. por nossa conta, né, Sô? A gente não fica A amarrado datas. E também a quem tem datas filhos, né? assim, Porque a gente enfim. tira férias, e a maioria das pessoas tiram férias em julho por conta das férias escolares, né? E quando não se tem mais isso, Colares, não sim. precisa mais. Oi, Jean. Então, eu estava falando aqui que hoje a gente vai falar de um tema, né, sobre a tristeza. Estou esperando aqui a Chan entrar, porque ela é a nossa chavinha, porque ela é desse temperamento que a gente vai tratar hoje nessa série aqui, que estava falando sobre os temperamentos. E como é isso, né? As pessoas falam, mas como assim? Como que a tristeza pode ser um combustível para trazer felicidade para a nossa vida, né? E que vida, né? O que que é felicidade, o que que é alegria, como que uma coisa é oposta à outra, como é tão contraditório tudo isso, né? E a gente está falando de uma emoção aqui. E dependendo do temperamento da pessoa, ela traz uma emoção como base ali, que ela pode se observando, né? E aí tem vários fatores para se observar, às vezes sozinha não dá. Depende se ela é do sexo É. feminino, do sexo masculino, ela vai ter um jeito de se colocar no mundo, né? Depende também da lua dela, de como estava ali, do ascendente que ela Do traz, ascendente. depende da família e do meio que ela conviveu e convive, e depende do tanto que ela se trabalhou internamente para estar trazendo esses conteúdos aqui. Então, uma pessoa, né, que traz com a emoção, né, como a tristeza para ser o seu combustível, como ela enxerga o mundo? Como que eu coloco essa lente em mim e percebo que a tristeza pode ser um combustível para mim? A Chan entrou, deixa eu acenar aqui para a Chan, ver se ela entra aqui. Deixa eu só chamar a Chan para ela entrar aqui na nossa live. Nós três juntas agora, que bom. Oi, Chan, bom dia. A Oi, Chan também está de gente, volta, tudo estava viajando bem? também, né? Sim, tá passeando. Bem-vinda, Shirley. Tá Oi, tô escolhendo os brincando com os filtros? filtros aqui. A Shirley tá escolhendo o A gente filtro. começa a brincar aí com filtro. Bem-vindo, bem-vinda. Lu, né, que tá aqui na live. Eu estava falando, Chan, que sobre o temperamento, que a gente vai começar essa série, né, de temperamentos, falando sobre, né, como essa ferramenta pode ajudar as pessoas a se reconhecerem, reconhecerem seus conteúdos, reconhecerem as suas potências e a nossa grande dor é a comparação, principalmente, ficar nos comparando com não sei quem. Ah, esse aqui é meu espelho, esse daqui não sei o quê. Mas que espelho é esse? Às vezes eu posso estar olhando para um espelho já, né, sem. Sabe aquele espelho que já está velho e que não está refletindo o que é, porque eu estou me colocando ali num lugar que não está refletindo a minha essência, né? Eu falo, nossa live é reconexão com a essência. E uma das ferramentas é entender o meu temperamento, né? E uma das maneiras de entender o temperamento é trazendo esses conhecimentos da humanidade sobre astrologia e sobre os elementos, os quatro elementos, terra,
fogo, água e ar, né? E como o sol estava naquele momento em que você nasceu. Por isso que é importante saber como que estava naquele momento, porque nada é por acaso, Deus não joga dados, né? Então, se eu nasci no momento em que estava, tudo foi preparado e tinha mais elemento terra para mim descer a esse planeta, como que eu posso usar essa ferramenta a meu favor? E o seu elemento terra, ele está ligado, mais conectado, o combustível dele será uma das emoções que mais mexe com o ser humano, que é a tristeza, a melancolia, como que esse elemento usa isso para ativar dentro de si a sua potência, a sua capacidade de produzir e amar de uma maneira satisfatória, trazendo, é claro, mais consciência, mais leveza para a sua vida e, consequentemente, para o meio, né? E a Chan é do temperamento terra. É. Nossa, vamos começar pelo meu temperamento. Sim. Olha, gente, adoro, porque é uma coisa que, assim, quando você vai descobrindo essa facilidade, que para mim foi, assim, muito libertador, né? Quando você começa a entender as questões dos elementos na sua vida. Porque aqui em casa eu sou terra, ar e água. E não tem fogo, né? Então fica tudo meio bagunçado. Mas depois que você entende, você vai dando mais calma, vai acalmando o seu interior, porque você começa a se entender de fato, né? Então, por exemplo, eu, nessa coisa da melancolia, demorei muito para entender que os meus momentos de fuga para o Netflix, tipo assim, não quero fazer nada hoje. Hoje eu quero ficar quieta. Hoje eu não tô com vontade de falar. Hoje eu não quero ver ninguém, né? Hoje eu tô, nossa, eu tô de bode. Então, há tempos atrás, eu me incomodava muito com isso. Porque eu falava, gente, o que será que aconteceu? Por que eu tô tão assim, tão depressiva? Eu ficava buscando uma solução, querendo me animar, não me respeitando nesse momento de pausa. E quando você vai entendendo que esse é o seu temperamento, faz parte do seu temperamento, é como eu vou internamente processar o que está acontecendo ao meu redor. Então, esse momento de pausa vamos silenciar. Tô ali, tô pensando em nada, tô sentindo nada. Não, é impossível você não estar pensando em nada e sentindo nada, porque até o que você vai colocar na televisão, ou o que você vai ler, tem a ver com o que você está sentindo, tem a ver com aquele pequeno momento que você vai ressignificar dentro de você aquilo que está ali por algum motivo, te dando algum desconforto. Então, é nessa pausa que eu aprendi a respeitar, que eu comecei a observar. Bom, então eu tô desconfortável com tal assunto. Então, naquele momento que eu tô ali quietinho, olhando, de repente eu falo assim, putz, mas se eu fizesse de tal maneira, do nada. Você tá ali parado e de repente vem a ideia. Por quê? Porque eu tô respeitando aquele momento. Eu tô naquela percepção do olhar atento ao meu redor. Eu não estou para fora, né? E eu também não estou lutando contra. Eu entrei naquele fluxo. E aí é impressionante. Antes eu ficava um dia inteiro e eu ficava na briga, queria fazer. Hoje não. Hoje, quando me dá esses momentos, bom, então tá bom, já entendi. Gente, hoje eu não vou fazer nada. Já aviso em casa, tô aqui quietinha. Fico lá, um filme, vou pro quarto, fico no silêncio. Aquele processamento vem mais rápido, né? Porque você para de ficar contra a maré. E aí fica 10, fica muito mais fácil isso. E você, Shirley? Eu sou ar, né? Eu sou Libra, mas eu tenho tanto o ascendente como a Lua. Meu ascendente é Capricórnio e minha Lua é Virgem. Então eu vou para esse lugar, né? De vez em quando. Aliás, eu acho que inclusive esse meu ascendente, essa minha Lua, que me aterram, que me dão, porque os signos da Terra, eles aterram, literalmente, né? Eles têm uma necessidade
de conforto, de grana, de buscar coisas materiais. E é isso que eu acho que me equilibra, porque senão o ar ia embora, né? E deixa a vida levar. E não, tanto esse meu ascendente em Capricórnio e essa minha lua em Virgem me coloca foco, tem que fazer, vamos lá, tem que entregar. Isso é muito forte em mim. E é isso que a gente precisa pensar. Não é só o seu signo, você tem que também olhar o seu signo e o seu ascendente e a sua lua, principalmente esses três pontos. E você sabe que eu estava pesquisando para a nossa live e achei muito interessante que, assim, os órgãos que estão totalmente ligados à Terra, né, aos signos da Terra, enfim, é o baço e o pâncreas. E sabe que eu estava vendo, que é tão engraçado, esse sistema é o sistema que trabalha dentro de nós, separando o que é puro do que não é, né? Assim, tanto com relação ao que você come como o que você bebe, esse sistema vai fazer o quê? Isso, bacana, eu vou separar porque vai ser energia, né, nutrientes para o corpo, e o que não serve ou que está em excesso, eu vou excretar, eu vou expelir e vida que segue. E aí eu estava ouvindo um médico chinês falando sobre isso, e é tão engraçado, ele falou o seguinte, pessoas que têm um fluxo menstrual muito forte, vai lá olhar que está com algum desequilíbrio no baço e no pâncreas. Outra coisa que eu vi nessa matéria também é assim, sabe aquela pessoa que tem uma compulsão muito forte para o doce? Também está com desequilíbrio no pâncreas e no baço. Que são coisas ligadas muito à terra. E aí até esse médico chinês, ele fala, essa pessoa que trabalha com medicina chinesa fala assim, como é que você resolve? Se force a comer coisas mais ácidas, mais azedas, para contrabalançar, para botar em equilíbrio esse baço e esse pâncreas que está gritando e desequilibrado, pedindo açúcar, 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 açúcar. E é muito lindo quando a gente começa a ir nesse processo de autoconhecimento, né? Porque a gente entende que, assim, nós temos os 4 elementos em nós, né? Todos eles. E claro que em alguns vai ser mais, em alguns vai ser menos. E quando a gente começa a olhar com esse foco, da onde vem, por exemplo, essa minha necessidade de comer doce, que me leva, de repente, à obesidade, né? Assim, às vezes, se você entende o processo e vai lá trabalhar o teu baço e o seu pâncreas, e entende que você é uma terra, olha como tudo fala, tudo encaixa, né? Então, assim, acho que essa nossa proposta aqui de falar desses 4 elementos sempre tem a ver muito com autoconhecimento, né? Assim, autoobservação. Ainda falando do baço e do pâncreas, quando está desequilibrado, é muito fácil a gente perceber, por exemplo, a pessoa tem uma boca mais pálida, os lábios estão mais finos, enfim, fica esse desespero atrás do doce. Então, é muito lindo, né, esse processo. Eu fico, quanto mais eu estudo, mais E aí, assim, controlar também as emoções. Por exemplo, eu sei que quem tem muita terra, né, tem uma questão de preocupação muito grande, de ansiedade muito grande. Né? E o contrário também. Quem tem muito pouca também está em desequilíbrio. Eu não sei se, de repente, se isso é assim com você, Chan, que você quer o teu signo é terra. Mas tem uma questão assim de preocupação, de ansiedade. Quando eu faço os meus retiros no sofá, de querer ficar quieta, a comida vai junto. Vai a pipoca, vai o chocolate, vai o doce. E sim, em momentos em que eu me sinto ansiosa, é na comida que eu quero descontar. Então, hoje, sabendo disso, eu já observo. Estou comendo demais? Opa! Oi? Por que eu estou comendo tanto? Porque isso. Às vezes a gente não se dá conta que a gente está ansiosa, né? Ou que está com aquela preocupação que você às vezes disfarça um pouquinho, né? Você não está dando muita atenção, mas ela está ali constante. Então, hoje, já pela comida, eu já falo, deixa eu observar direito. E essa questão da terra também, puxando esse gatilho seu, Shirley, que também, assim, como a gente... Muito terra, se você pensar, né? Não só do chakra, de trazer essa energia da importância da sobrevivência, né?
comer, beber, se sentir estável, se sentir segura financeiramente. Isso são coisas da terra, que você precisa disso. Então, todo mundo se preocupa com muitas coisas, mas, por exemplo, para mim não ter dinheiro para pagar uma conta, assim, mesmo eu sabendo que eu vou trabalhar e vou receber, que eu vou ter massagem, aquilo começa a me dar um comichão. Porque para mim eu tenho que ter. Eu gosto de ter lá R$ 500 na minha poupança para um momento de desespero. Então, isso para mim me faz essa coisa do aterrar, que em outros momentos foi seca, né? Terra seca, né? Fica árida, e aí você começa a fazer o quê? A se preocupar demais, a ir contra esse ritmo também, né, Soninha? Porque aí, por exemplo, fisicamente, eu senti o quê? As minhas pernas extremamente pesadas. Anos, por anos, eu ia no médico e eu não tinha nada, não tinha nada. Mas as minhas pernas pareciam chumbo. E hoje, eu olhando para trás, você percebe que é isso, essa questão de lidar com o dinheiro, estava muito seca a minha terra nesse sentido, né? E, então, isso também você vai percebendo que, nossa, como faz sentido, né? Quando você começa a olhar, e vem um pouquinho de água, meu marido é água. Então, ele é um extremo, né? Tá ali, então ele vem, rega um pouquinho com a água, fica mais maleável, e deixa de ser tão ansiosa. E aí você vai percebendo como temos todos esses elementos, quando a gente está muito fora dele, ou seja, no caso, a terra vai estar muito seca, então ela não tem ar, ela não tem água, né? Ela não vai ter movimento do fogo, aí você começa Não a ficar produz. estática. Então, eu poderia de fato ter desenvolvido, não produz. Eu poderia de fato ter desenvolvido problemas sérios de perna, né? De circulação sanguínea, por exemplo, E é dessa interessante, fluidez, né, antes de Soninha? falar aqui sobre isso, a Lu, ela fala assim: é comum o ascendente predominar o elemento do signo? Eu, por exemplo, sou fogo, mas ascendente água. E muitas vezes prevale a água. Então, Lu, assim, como psicanalista espiritualista, a gente é um combo, né? Mas, assim, na hora da decisão, quem vai prevalecer é o solar, né? É o que a gente vai entendendo. Então, por exemplo, na hora do susto, vamos colocar assim, você vai atravessar a rua e você não vê o carro, né? Naquele momento ali, o seu agir vai ser muito da impulsividade, né? Você vai automaticamente dar um grito, pular, vai trazer essa ira que é do elemento fogo ali para você. Na hora de uma decisão, na hora de um embate ali, você vai usar o seu solar, que é o seu melhor, né? O ascendente, ele vai trazer um tempero. Então, ele vai temperar. Então, por exemplo, a Shirley, que é ar com terra, ela tem a terra é o tempero dela. Então, vai ficar uma terra fofinha ali, né? Ela vai usando o ar, né? Mas para adentrar nesse mundo, porque a terra, ela é um temperamento de pé no chão, de trazer a manifestação mesmo, de perceber os detalhes, e dependendo da terra, né? Por exemplo, a Shan, que é taurina, por isso que ela vai para a comida, né? Então, a comida para o taurino, que a gente fala que já é uma terra mais fofinha, né? Vai estar tá ali, mas é o melhor dela, né? A preocupação da Chan é diferente da minha preocupação, que eu sou água. É diferente do ar, que tem outro tipo de preocupação. Preocupação vai existir nos 4 elementos, mas a preocupação para cada um vai pesar de uma maneira, né? Então, você como ascendente água, né? É como se essa sua impulsividade, essa sua ira, né, nesse tempero, né, fizesse com que você fosse mais cautelosa nessa sua ira, né? Não é que não vai deixar de ter, ou que você só vai ser água, né? No nosso entendimento, não é bem assim que vai funcionando. E às vezes o melhor da terra, e às vezes que se julga, né? Por exemplo, e a Terra tem aqui uma questão com, por exemplo, a segurança. É o melhor da Terra.
Porque, por exemplo, o capricorniano, né? Ele é uma pessoa que vai trazer para si, né? Essa vontade de manifestar e de ver a produção e não vai ficar muito de blá blá blá. Vai ser uma pessoa que vai para o fazer, que vai para o senso de realidade, né? Então, dependendo da pessoa, dependendo do dia, dependendo do gênero, aí tem que avaliar muito, dependendo do rodô da pessoa, do destino. Então, tem muitos elementos que a gente vai se conhecendo. Então, são ferramentas para a gente se conhecer. E às vezes a pessoa se julga tanto que ela fica fora do seu eixo. Por exemplo, o terra que a gente está fazendo aqui, a tristeza. Ai, mas eu não quero ser triste, a tristeza baixa a minha frequência, a tristeza, ela vai trazer algo mórbido para mim, eu não quero, eu não quero. É uma luta contra. Mas, para a pessoa que tem mais elementos terra, ela vai, quando ela sentir a tristeza, uma pessoa muito sensível, terra é sensível, muito, é assim, é um ponto de é, e aí vai sentir essa tristeza, não só sua, mas do mundo, por isso que tem essa tendência para melancolia, né? E se a pessoa não cuida, fica depressiva, ela vai sentir essa tristeza e ela vai ter, se ela estiver no melhor dela, ela vai encontrar ali a solução para ela enfrentar aquilo. Então, por exemplo, poxa, estou vendo aqui. Que no meu bairro as crianças estão, sei lá, tem muitas crianças de rua, e aquilo bateu na pessoa, que é uma pessoa de terra, se ela faz um movimento, qualquer que seja, para criar ali um ambiente para as crianças, ela tem essas ideias. Né? Então, a pessoa de terra, ela faz, ela não espera muito porque ela tem a preocupação. E quando ela se preocupa, ela já vai procurar uma solução. Por isso que muitos empreendedores procuram terra para ter na sua empresa, que é a pessoa que vai fazer. Ela não vai medir esforços. É uma pessoa comprometida, porque ela quer segurança, ela quer ver aquilo sendo visto, né? Ela quer ela não fica devaneando muito, ela quer ver aquilo realizado. Então, quem tem elemento terra, como solar, como ascendente, vai trazer isso ali um pouco para si. E se tem o solar, esse vai ser o melhor dela, a preocupação, a, a questão com a segurança, a questão da melancolia, a pessoa fica muito magoada, melancólico é magoar. Aquilo vai mexendo, fala alguma coisa, vai magoar, e aquilo, ela tem que ir digerindo aquilo tudo, ela tem que produzir com aquilo tudo. Então, é o melhor da Terra. E aí, muitas vezes, a pessoa não quer isso. Ela vê lá que, sei lá, é importante a pessoa acordar às 5 horas da manhã para meditar. Se ela tem a terra e ela tem, por exemplo, vamos trazer aqui a Shirley, o ar, né? Que parecem dois contrastes, né? Talvez aquilo ali não faça muito sentido para ela, né? Talvez aquilo ali não, nossa, não cria ali uma rotina, mas para uma pessoa às vezes que é terra com, vamos trazer assim, com fogo, ela vai, porque fogo é essa vontade de liderar, essa vontade de expandir, né? Então, ela tem muita energia. O fogo tem muita energia. Então, para gastar toda essa energia durante o dia, talvez seja importante acordar às 5 horas da manhã e fazer um monte de coisas. Então, aquilo vai ser favorável para ela. Por isso que essas ferramentas são importantes para a pessoa se conhecer. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente quanto mais a gente se conhece, mais ferramentas a gente usa para se conhecer, mais a gente vai manifestando e expandindo a nossa consciência e, consequentemente, se sentindo mais feliz, né? É. E ajuda a gente nos relacionamentos, né? Assim, quem tem muita terra, quando eu falo tem muita terra, signo de terra, acidente de terra, muita terra,
e aí também a gente tem que sempre que lembrar de nível de consciência, né? Mas, assim, tem uma tendência a serem mais avarentos, tem uma tendência a serem menos generosos. Por exemplo, nos relacionamentos, não fica, se alguém tem muita terra, não fica esperando alguém que vai te ficar fazendo carinho e falando, ai, meu benzinho. Eles não são assim. E quando a gente entende como nós funcionamos e o outro funciona, primeiro que a gente muda as expectativas, né? Eu parto do princípio que, assim, se eu conheço a criatura, eu sei que ele é muito terra. Ele não vai ser docinho, não vai demonstrar paixão o tempo todo, sabe? Não tem essa coisa de vou demonstrar alegria e prazer de viver. Não, eles não são românticos, né? Quando tem muita terra. E aí, assim, a gente tem que aprender. A gente até brinca dizendo que eles são meio a mão de vaca, né? Porque eles têm essa tendência. Então, você sabendo que você está do lado de uma pessoa assim, primeiro aceita, né? E claro, que você. Tá todo mundo no processo, né? Quando a gente, mesmo a pessoa que tem muita terra e se vê nesse momento assim de, nossa, eu não vou doar meu dinheiro, não, eu não vou fazer. Quando você começa a ter consciência, você começa a trabalhar essas questões. Eu mesma, eu sempre falo, eu não sou terra, eu sou ar, mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, porque eu tenho 2 elementos muito terra, o meu ascendente e a minha lua. Por exemplo, para mim é muito difícil sair e entregar dinheiro na rua para alguém, de verdade. O que eu faço? Sempre me propus a fazer o quê? Fazer trabalhos voluntários. Isso para mim é mais fácil, porque eu sou ar. Né? E eu não deixo essa terra, essa coisa me deixar, me amarrar, me levar para esse lado da escassez, da avareza. Né? Então, assim, a gente vai entendendo e arrumando formas de se tornar uma pessoa melhor. E dá para fazer. Né? Sempre dá. Então, assim, nos relacionamentos, é muito importante a gente parar de cobrar o outro, querer que ele seja diferente. Porque ele veio com aquela energia, ele Que é o melhor nasceu com aquela dele. energia. Que nem que é o melhor dele. É que a gente fala, a Márcia Marins fala muito disso pra gente, né? É um grande tabuleiro, um quebra-cabeça. A tua pecinha é a tua pecinha. Ela é essencial e ela só encaixa naquele teu buraquinho. Então não tenta enfiar a tua pecinha no outro buraquinho, porque não vai dar certo, você só vai trazer dor e sofrimento. Acho que A Sônia tem filhos gêmeos, né, Show? Eles devem ter nascido com. Eles devem ter nascido com. Falhou ou não? Mas já voltou. Não, eu tava usando, por exemplo, o exemplo de como é perfeito isso. Você tem filhos gêmeos, eles devem ter o quê? Minutos de diferença no nascimento. E devem ter elementos. Percebem? Mas mesmo sendo terra, eles devem ser bem diferentes, né? Assim, tem as semelhanças do que é a terra. Então, olha como é perfeito isso. O plano fez você nascer, ou você se desenhou para nascer naquele momento, sob aquela lua, aquela terra, aquele planeta. Então, aceita o que você é. Olha, claro, para as sombras, para as coisas que te incomodam e incomodam o outro, tenta trabalhar, mas assim, não fica tentando ser o que você não é. Nos relacionamentos, quando a gente entende isso, fica tão mais fácil, que a gente olha para o outro com empatia, fala, não posso querer que ele seja ar, porque ele é terra, ele é fogo, né? É uma coisa do respeitar mesmo, Tá falhando. Próximo, né, Chan? Falhou, Toca, Chan. Deixa eu ajeitar aqui para ver melhor. E o terra também tem uma característica também de ser trabalhador, né? E ter uma certa resistência para mudar, para fazer mudanças, né? Imagina só, eu sou touro em touro. Então, mudanças para mim é uma coisa absolutamente difícil, né? Então, se você vai ficando muito nessa coisa do trabalho, do sempre a mesma rotina, não gosta de fazer coisas diferentes, você vai trazendo um desequilíbrio para o seu elemento. Né? Por isso que a gente está falando. O outro elemento, ele vai complementando o outro. Então, se eu não tivesse a oportunidade de ter água, ar na minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã são fogo. Então, tudo isso, no começo, te dá muita... acaba dando brigas, né? Bate de frente, porque você não reconhece isso. Então, você começa a sentir, muitas vezes,
Nossa, você, o julgamento, né? O tal do julgamento de julgar sempre o outro e tal. Nossa, porque você é muito brava, é muito crítica, você é perfeccionista demais no que você faz. É em tudo? Não, não é em tudo. Em algumas partes eu sou, porque faz parte da minha constituição. Mas, se eu não observo isso, vai para o excesso. Aí vou ficar a pessoa crítica com tudo. Vou ficando amarga, vou ficando melancólica, vou querendo me fechar, porque eu começo a achar que o mundo não me entende. Ou então que eu não consigo entender as pessoas, estou sempre criticando, julgando, cobrando, porque tenho esta dificuldade, né, em deixar essa terra mais fofa, né? Então vem o ar, vem a água, para afofar isso. Então, se vai muita água, vou ficar barrenta, não vai funcionar também, né? Se vem muito ar, fica muito aerada, não produz nada. Tudo que eu plantar também não vai. Para eu plantar uma semente na terra, eu preciso da água, eu preciso do ar e eu preciso do fogo, que é o sol. E isso vai fazer com que o meu mecanismo vá acontecendo de uma forma saudável, né? Os meus projetos, no meu trabalho, dentro da minha família, nos relacionamentos, ele vai sendo de uma forma mais saudável. Então, muita gente falava exatamente isso. Nossa, como você é brava. Sou brava. Sou. Tem hora que eu vou ter que ser brava mesmo. Tem hora que eu preciso falar com a minha filha que é diário, brava, para ela ver se ela... Entendeu? Ou preciso falar brava, né? Firme, com o meu marido, que é pisciano, que está lá nas emoções, assim. Opa, mas é o momento, pra cá, é a maneira que você né? se Mas eu preciso ser... manifesta, né? E aí, de uma forma isso. saudável, né, Sônia? É que esse é o equilíbrio. É saber usar da forma saudável no momento adequado para cada. Eu não sou 24 horas brava com tudo, né? Tô com aquela cara de brava, ou sou rígida ou austera. Não. Você também tem a flexibilidade, né? Você também tem a leveza. Tudo tem sempre o lado bom da coisa, né? Luz e sombra o tempo inteiro. Isso também não é diferente dos Isso, elementos e quando aqui, né, você Silvia? fala, né, tô até te interrompendo, porque assim, é o melhor do Terra. O Terra, Não, ele tem uma reclamação interna porque ele se preocupa. Então, essa reclamação, às vezes, sai para fora, fica exagero? Fica. A pessoa vai reclamar mesmo, a pessoa reclamona. Mas ali, né, ela vai se percebendo para mediar isso, mas é uma maneira dela se manifestar. Uma pessoa que é preocupada, que está preocupada em querer fazer o melhor, e que ela está sensível, uma pessoa muito sensível, que está sentindo essa tristeza, querendo fazer uma mudança, como que ela vai ficar ali, vamos dizer assim, de boa? O de boa dela, igual a Chan falou, é pegar lá, falar, gente, me deixa aqui um pouco em paz, deixa eu pegar minha pipoquinha, tô aqui colocando a pipoca, tá, Chan? Deixa eu pegar minha pipoquinha, ir lá pro sofá adoro. e colocar minha Netflix e assistir. Mas ela não está só assistindo, ela está ali matutando e trazendo, porque eu falo da Chan, trazendo os conteúdos, né? O que eu posso fazer a respeito disso? Como que eu posso me acalmar um pouco mais essa preocupação que está tão aqui grande dentro de mim? Que caminho que eu posso tomar, né? Porque é uma pessoa que também tem uma visão mais ampla, né? A pessoa que é terra, ela é detalhista, né? Ela é trabalhadora, ela é profunda demais. Então, às vezes, onde que vai indo para o desequilíbrio? Quando a pessoa começa a querer controlar, né? Aí vai para o seu extremo. Ou que ela fala assim, ai, nossa, eu sou péssima. Aí ela vai para onde? Para lá, para a água, para o ar, né? Ai, agora não. Chega, a tristeza é ruim e agora eu vou ser alegre todos os dias. Alegria tem a ver com ar, é o melhor dele. Ele sabe ali colocar uma música e ter um monte de ideias para as preocupações dele. Terra não é assim. A terra vai lá pensar sobre aquilo lá, assistindo qualquer coisa. Vai se embrulhar no colchão e falar, nossa, agora eu tenho que pensar sobre isso daqui, né? Vai meditar. Por isso que a Shan também vai para o yoga.
Porque lá o lugar, né, quando está lá fazendo a meditação, né, é um lugar que ela pode se aterrar cada vez mais e encontrar uma solução, e é o melhor dela, ela consegue passar isso para as pessoas. Vai para massagem, quer pegar, quer produzir, quer sentir, sensibilidade, é o melhor dela, né? Então, como que eu vou me conhecendo muito mais? Eu sei que o Odu da Chan também, ó, Chan, você hoje aqui é a nossa modelo. O Odu da Chan também é o 10, que é já é um Odu lá mais velho, né? Que tem que trabalhar o orgulho, que tem que trabalhar lá a questão também do controle. E aí, como é mais velho, vai pegar também nas pernas. Porque se parar de produzir, imagina quando o velhinho ele para de andar. O que que vai acontecer? Vai travar tudo. Então, né, quando a gente vê assim as pessoas, a primeira coisa que um geriatra fala com uma pessoa idosa que ela está mais ou menos boa é continua andando, né? Continua fazendo exercício, continua praticando, fortalece isso, fortalece aquilo. Então, ela tem que fazer movimento, ela tem que andar, ela tem que ir. Senão, ela vai travando, e tem que comunicar tudo isso, né? Porque é o Odu da comunicação, tem que ir lá, tem que fazer acontecer, não só para ela, mas para muitos. Então, imagine esse temperamento com esse Odu, aí tem o Enneagrama, aí tem. A gente vai trazendo um monte de ferramentas, né, para nos conhecer. A gente vai falando, nossa, se eu faço isso realmente é melhor, acontece. Aí eu vou usando os combustíveis que eu tenho. Ela pode usar a tristeza, que ela sabe lidar com isso, é algo que ela pode pegar ali e falar, isso aqui eu posso mergulhar de cabeça. A água não faz isso, né? Ar não vai fazer isso. É outra coisa. Então, ela não, é o melhor. Vou mergulhar ali e sei sair dali também. Então, e trago ali uma solução. Então, é o melhor da Terra. Então, por que que às vezes se falar que a pessoa é fiel, né? Terra é uma dor. Aí a pessoa vai querer usar o fogo, né? Que não tem fidelidade com nada, assim. É o melhor dele, né? Então, isso tudo a gente vai se conhecendo, conhecendo como eu funciono, e aí eu vou manifestar o melhor para o mundo, como eu funciono, né, Shirley? E a gente observa muito quem tem pouca terra, né? Um pouco acesso a essa energia, são pessoas que a gente vê que sim, tem uma tendência à Uhum. depressão, não realizam, Tem que né? aterrar. Não realizam. E é importante esse olhar. Não tenho terra, bacana, não tenho terra. O que eu preciso fazer? E tem exercícios simples, né? Assim, quando a gente fala aterrar, é aterrar mesmo. Vai lá para o jardim, plantar uma sementinha, vai cuidar de uma horta, vai fazer jardinagem. Isso Uhum. desperta essa terra. Né? Olha que coisa maravilhosa que é essa coisa do plantar. Daquela sementinha, você vê que nasce uma coisa, uma árvore gigantesca. E são exercícios, são formas de aterrar mesmo, Conectar. Uhum. de, de acessar essa energia. De acessar essa energia que nós precisamos dos 4 elementos. Então, o autoconhecimento é bacana, por isso, assim, o que eu tenho de sobra, bacana, legal, e o que me falta? E aonde eu vou buscar e como eu vou buscar? Eu adoro a astrologia e eu amo o Enneagrama, principalmente o Enneagrama, porque ele te dá um mapa claro, né? Quais são as suas habilidades e aonde você tem que, de repente, correr, né? Correr atrás e desenvolver algumas habilidades que faltam. E para todos nós faltam. Eu, por exemplo, me falta o fogo. Me falta o fogo. Então, assim, o que você faz? Vai buscar parceria, bota uma música mais agitada para poder, sabe, fazer o movimento, enfim. Busque formas. Eu tenho, por exemplo, como uma 9 no Enneagrama, uma questão muito forte uma dificuldade muito grande de não me colocar, de dizer não ao outro, de, na verdade, Uhum. me perder no outro. E aí, quando você faz essa análise, quando você entende que você tem esse processo e que é instintivo, quando você vê que você já está fazendo, você para no meio do caminho e fala, não, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. No meu caso, é prioritário que eu faça esse trabalho para mim.
Porque senão eu tenho uma tendência muito forte a quê? A me perder no outro. E isso para qualquer um dos tipos do Enneagrama, e aí voltando a falar aqui do nosso tema, que são essas energias fortes dos elementos. Então, assim, eu como ar, eu me perco de vez em quando nas coisas. Então, se eu não tenho alguém, se eu não acesso o meu ascendente e a minha lua em terra, eu não entrego. Eu fico nas ideias e eu não entrego. Agora, uma coisa que eu queria muito discutir com vocês aqui também, e eu já ouvi, eu não sei se até que ponto faz sentido ou não, em algum momento da vida tem uma sensação, eu tive essa sensação muito clara, que teve um momento da minha vida que eu comecei a acessar muito mais o meu ascendente do que o meu solar. E aí, assim, a discussão aqui eu acessei porque eu fiz uma série de trabalhos, ou tem um momento da vida da gente em que isso... Tem autores que falam que tem um momento em que isso vai virar, né, que você vai ter, de fato, acessar mais o seu ascendente. E tem autores que dizem que não, que você, conforme você vai trabalhando, então você começa meio que a diminuir um pouco o seu solar e aumentar um pouco o seu ascendente. Não sei, queria ouvir vocês. O que vocês acham? Chan. Sônia, não sei. Eu penso como a Soninha, né? A gente sempre vai prevalecer, pela psicanálise e espiritualidade, vai prevalecer o nosso solar, que é o de nascença. Então, no caso de terra, touro, virgem, capricórnio, vão sempre estar na essência, você sempre vai para esse lado primeiro. Mas, pela astrologia, depois de uma certa idade, vai ficando mais velho, não sei exatamente qual é a idade, o que predomina para a gente seria o outro. O ascendente. O ascendente, isso me falou. O ascendente. O ascendente. Então, eu notei isso muito em mim. Soninha confirma aí, mas assim, você vai perambular por esses dois, você vai transitar o tempo inteiro por esses dois, assim como a gente transita pelos outros temperamentos também, né? Pelos outros elementos também. Eu também sou dessa ideia, eu acredito assim, por mim, né, pelos estudos, que o que prevalece é o solar. O tempero sempre existe. Eu tenho um pouco fogo, por exemplo. E eu aprendi formas de ativar esse fogo, né, em mim. Então, às vezes, as pessoas até pensam que eu sou fogo, mas eu não sou. Mas é porque eu estou ativando ali aquele fogo. Mas, e eu não tenho. Eu sou água com ar e com água. Minha lua também é em água. Então, pela astrologia, eu tenho, por exemplo, a minha Vênus em Capricórnio, que é em terra. Então, relacionamentos. E é muito isso mesmo. Então, ferramentas vão complementando, né, tudo ali. Quando a Shirley vai falando sobre o ar, eu sinto e vou percebendo que ela tem uma vontade mais de ser terra, né? Eu sinto quando ela falando, eu me perco. É o melhor do ar é se perder, porque a criatividade, né? Então, começa a criar. Criei, sei lá, me perdi aqui essa noite criando tudo. Outro dia você ativa a sua terra. Vamos lá, que é disso daqui que eu ontem peguei isso daqui e vou agora colocar no papel. É uma pessoa espirituosa, a terra, uma pessoa engraçada. O ar, não vamos falar do ar hoje, né? Mas assim, tá em tudo, né? Mas assim, e a terra, antes eu falava assim, nossa, como que eu ativo a terra? Como que eu ativo a terra? Eu tenho que ter terra, senão eu não vou criar, eu não vou manifestar, porque é a dor de quem tem ar e tem água. Como que eu vou manifestar, né? Não vou fazer, não sei o quê. Mas a gente produz e manifesta também no nosso melhor, porque a gente tem os 4 elementos. Mas eu tiro daquele meu melhor, aquela é a minha semente que eu vou colocar ali na terra, né? Se eu não tiro do meu melhor para colocar na terra, eu vou ficando em dor, né? Porque eu tô querendo, há muito, muito tempo, eu também fiquei no meu eixo contrário, que é virgem. Então, e o virginiano, cada um tem, Capricórnio é um jeito de terra,
touro é um jeito de terra, né? Virginiano é outro tipo de terra. Então, eu acessei esse meu lado, esse meu eixo contrário de terra, e eu, por mim, eu me mudava para ser virgem. Porque assim, eu ativei mesmo, eu queria, e aquela coisa de tudo do perfeccionismo, de organização, de fazer, de ser, né? E eu fiquei, e era uma força, a gente tem que ficar numa força fazendo isso. E tem que tirar energia para fazer isso. Então você vai ficando cansada, que não é natural, Porque não é né? natural, né? E aí a vida vai colocando o quê? Né? Os testes, olha, vê se é isso mesmo, vai colocando pessoas na sua vida, assim assado, você fala, nossa, então, como que eu vou, né, me percebendo nisso tudo que eu fui me colocando, e sair do eixo que eu tô contrário é muito difícil, de cada um, porque assim, eu fui valorizando muito a questão de ser analítico, de ser abnegado, de ser sensível como terra, de ser minucioso, não como água, que eu achava que, não, aquilo ali não vale, o que vale é ser, é fazer, é realizar, né? Como muitos colocam hoje. Mas é o fazer, é o realizar e é se colocar no meu melhor. E o meu melhor não é como virgem. O meu melhor é como água. E a gente, eu me lembro, você falando, é engraçado, às vezes a vida nos coloca em lugares onde a gente se sente cobrada a ser aquilo. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? E assim, era uma cobrança de entregar, de fazer, de terra, de vai lá e meta, e tem que fazer, e tem que entregar essa semana. E aí você vai começando a achar que você tem que ser aquilo, que você tem que agir daquela forma. Eu só fui me permitir ser né, mais nessa coisa do criar, da espiritualidade, do deixar fluir, quando eu consegui me aposentar, sabe? E aí, assim, fazer todo esse processo interno e me olhar e falar, meu Deus, o meu melhor é o ar. Mas por muitos anos eu briguei pesado tentando ser terra, tentando agir como terra. E aí tem dor. Claro que vai ter, e tem muita dor, porque é que nem você falou agora há pouco. É um esforço, eu estou tentando ser algo que eu não tenho. Ainda que a terra, para mim, até que eu até acesso pelo meu ascendente e pela minha lua. Mas, por exemplo, fogo, tenho. Então, assim, hoje eu tenho consciência de que, pô, existem maneiras, existem formas de eu acessar esse fogo. Mas eu não quero estar lá, porque eu não sou de lá. Eu não vim com essa energia. E a dor, o sofrimento, os nossos maiores problemas vêm exatamente disso, né? Da gente cismar de querer ser e agir de uma maneira que não é a tua natural. Mas por muitos anos eu me vi nesse lugar. Eu me vi nesse lugar tentando acessar fogo e terra e tinha que entregar, e tinha que fazer, e tinha que... Então, até de me lembrar, cansa. Cansa não ser você era extremamente... Cansa, era extremamente cansativo. Voltar a ser ar, mas assim, aceitar, acessar, me permitir ser ar, também foi um trabalho. Porque você se encaixa tanto que depois você põe a carinha para fora e fala, será que eu vou? Mas será que eu vou? Não vou. É isso, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Olha para você, entenda como você funciona. É lindo, o que você tem de melhor? O que você tem de melhor? Você veio com coisas muito bonitas no seu elemento, no seu signo, no seu tipo de enneagrama. E o que você tem de melhor dentro disso? E exponencia, né? Sem esse desespero de que eu não posso, eu não quero, eu tenho que ser outra coisa. Só vai trazer dor. Só vai trazer muita dor. Não se aceitar ou não aceitar qualquer situação no geral, que a gente vem dizendo, né, algumas vezes aqui, sempre causa sofrimento, né? Porque você está na negação, você está olhando e fingindo que não está vendo. Sim. Entendeu? Você não quer ver. Porque é o que a gente está falando, as ferramentas elas vêm para você abrir sua consciência, para você se despertar e trazer aquilo para a sua vida. Se ainda no primeiro momento não é com você,
que seja com o chefe, né? Poxa, o cara é de terra, eu sou de água, então, peraí, o que está acontecendo aqui? Mesmo que no primeiro momento ainda Uhum. vá para fora, você vai estar no movimento de querer estar olhando alguma coisa. Aí você começa a falar, nossa, é mesmo, né? Funcionou isso daqui. Aí você começa a se observar com o seu marido, você começa a se observar com o seu filho, você começa a se observar é, na sua religião, com as pessoas que você convive mais, você vai Uhum. adubando, né? Você vai adubando essa terra aos poucos, esses elementos no gerais, né? Para você criar flexibilidade, para você criar movimento. E a Soninha falou da yoga, eu estava assim, na yoga a gente também tem às vezes aulas temáticas, né? A gente trabalha também fogo, terra, água e ar nos elementos também na aula, porque você vai trazer terra, então, tudo que te traz firmeza, estabilidade, as posturas de pé, né? Então, você vai trazendo essa enraizamento, essa conexão com o céu e a terra, você vai deixando com que isso vá te dando esse centramento, né? Porque se você pensar na terra, você pensa no eixo, Uhum. você se centra, né? Então, aí você precisa desse centramento com os outros elementos, com tudo que está ao seu redor, com todo o movimento que tem energético em tudo em você e no planeta. Então, você vai trazendo esse equilíbrio, essa clareza para o seu Uhum. E autoconhecimento. essa intensidade, né, que a Terra traz, e a gente está falando hoje dos combustíveis, né, da Terra, e que são muito interessantes mesmo, e cada elemento vai tendo o seu encanto, esse combustível, essa emoção da tristeza, né, que a Terra consegue ressignificar e trazer uma solução para aquilo que não está confortável, para aquilo que ali não está bom. Muitas vezes a gente quer muito também. Aí eu falo, a gente, os outros elementos e as outras pessoas, elas trazem uma fórmula de que eu agindo daquela maneira, se eu agir da mesma maneira que a fulana age, eu também terei os mesmos resultados, que é a modelação, aquelas coisas todas. Mas a gente tem que olhar tantas coisas para fazer uma modelação, porque senão eu caio em dor, né? As empresas exigem isso, a Shirley falou. Então, eu tenho que entregar, né? Quanto tempo uma pessoa, por exemplo, de ar está no lugar errado, né? Que ela poderia estar lá dentro da empresa usando o melhor dela e não usando o eixo contrário dela para poder entregar. Mas ali, eu penso no Google, na empresa, né? Que eles colocam lá colchões, escorregadores e não sei o quê, né? E eu fico pensando que para o ar seria maravilhoso aquilo, né? Que ele, nossa, né? Para a Terra já não seria tanto, que ele, cara, que brincadeira chata, gente. Quando Já, é que vai começar o trabalho aqui, né? Porque só tá, né? Cadê aqui o que saiu disso tudo? Porque Terra é na pensar, festa, né? Terra é pensativo, Terra, né? Tá ali, né? Aquela coisa de Técnico, trazer, né? e se terra começa a ativar o seu chakra cardíaco, né, o seu raciocínio, e começa a trazer, eu não falo para a cabeça, mas para o cardíaco mesmo, né, essa intensidade, né, de Sentir, né? elaboração do que está acontecendo, nossa, vai muito, muito longe, a pessoa começa a ter exemplos, assim, de vida e de o que eu posso fazer maravilhosos, porque faz parte desse lugar da Terra, né? De realizar, de fazer. Então, se ela não faz, vai ficar em dor, né? Assim como o ar não cria, vai ficar em dor. Então, como eu faço com essas misturas, né? Por exemplo, a Chan é touro com Capricórnio, né? Então, é É muita muito lindo, terra, né? é. Vamos dizer assim. Poxa, eu sou muito terra e agora eu sou Muito. insensível. Não, terra é muito sensível, porque sempre se coloca, né, que Capricórnio não tem coração. Aqueles memes, aqueles estereótipos que não têm Estereótipos, né? profundidade. É o contrário.
né? Porque as pessoas pensam que coraçãozinho, amorzinho, esse lugar relacionado ao coração é emocional e não é, é de raciocínio, né? É de trazer para o senso de realidade, né? Como que é esse amor aí? Eu não vou amar qualquer um, eu prefiro ficar aqui no meu isolamento, eu prefiro ficar, né, com outras coisas aqui do que ficar à toa sem realizar apenas num bar, né? Então, como que eu faço, né? Se eu sou terra, 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 como que você faz, Chan? Eu aprendo a autoconhecer cada dia mais, porque é isso que vai trazendo a libertação, né? Porque libertação eu digo porque se torna uma prisão, porque você começa a se comparar e você começa a sofrer, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, eu lembro quando eu fiz o teste de temperamento que a gente tem na psicanálise, né, espiritualidade, falei, cara, eu não sou nada disso. Eu estava totalmente fora de tudo. Eu não me encontrei em nada. Falei, gente, nossa, aí eu entrei em sofrimento, né? Mas aí eu fui entendendo, fui estudando, aí conversa com. Aí você fala, entendi. Porque eu estava tão fora, eu estava tão autocobrança, tanto no sofrimento, que, nossa. Então, assim, se o autoconhecimento é libertador, nesse sentido, né? Quanto mais você se conhece, mais você aplica, mais você melhora ao seu redor, né? Mais você tem para trocar com o outro, porque daí eu comecei a entender melhor a minha irmã, meu pai, minha mãe, que são fogo, são totalmente na manifestação diferente de mim, e que eu preciso, porque me falta fogo, né? E eu preciso. Então você começa a ver que tá tudo certo, como tem que estar, do jeito que tá, na manifestação de cada um, na sua perfeição de ser único, né? Um indivíduo da humanidade, uma unidade da humanidade, como a Andressa gosta de falar, né? Vai Gente, acabar. vai acabar, né? Vamos encerrar. Muito bom o papo. Espero que o pessoal depois comente. Semana que vem eu vi água. Surpresa. Semana que vem água. Surpresa. Mas vamos seguir. Sim. Vamos seguir com os outros 3 elementos. Isso. A gente espera todos e a gente também, né? Uma das ferramentas é essa, conhecer o seu temperamento. E uma segunda ferramenta, né? Que existem tantas ferramentas, mas que acessa ali diretamente o corpo e através do corpo a gente vai sentindo, que são os nossos pontos de energia, né? E que a gente quer enfatizar aqui, né? Que a gente tem grandes novidades em relação a esse acesso de pontos de energia do corpo, que são chakras, e a gente quer compartilhar com vocês também. Né? Mas vai ser depois, a gente vai falando aos pouquinhos, né? Vai criando esse lugarzinho quentinho aí no coração, porque é bem importante isso. Todas as escolas iniciáticas, tudo que se fala de autoconhecimento cai nos chakras. Você não vai fazer nada na vida se você não entender como funciona esse acesso ao corpo através do corpo energético, né? Então, um grande beijo para todos, todas que participaram aqui. Shirley, bem-vinda ao Brasil, né? De novo. Carga total. Com carga total agora. Bora lá. Chan, beijo no coração. Beijos. Beijo, meninas. Boa semana para todos. Boa semana a todos vocês. Tchau, tchau.